Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos. E sejam muito bem-vindos todos nessa noite. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor incondicional. Te louvamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos por esse privilégio. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Ok, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 28, está escrito: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha, amados irmãos, nessa noite de quarta-feira, nós fomos escolhidos por Deus, separados para Deus. E este é um momento de nós discernirmos o quanto a nossa vida é de importância para o nosso Deus aqui nesse planeta chamado Terra. Nesses últimos cultos nós temos falado que deste mundo tenebroso, do inimigo se disfarçando, como eu falei na quarta-feira passada, como um camaleão para nos atacar, como anjo de luz, ele se disfarça o tempo todo para nos confundir, né? Mas sabe, Jesus disse para nós que ele orou em João capítulo 17, Pai, eu te peço que não os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Sabe, que os preserve do mal. Muitas vezes erramos em nossas escolhas, por não buscar a direção de Deus nas decisões. Mas pense comigo, Deus não erra nas suas escolhas. E Ele te escolheu e me escolheu. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Pobres pecadores. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte. Deus não erra. E Ele escolheu você e a mim. E nós um dia ouvimos as boas novas de Jesus Cristo, a obra consumada, e nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, filhos do Deus vivo. Deus chamou muitos, mas foram poucos escolhidos, e nós fazemos parte desses poucos escolhidos. Sabe, amados irmãos, em João capítulo 15, versículo 16, o versículo que eu vi, que eu falei para os irmãos, João 15, 16, está escrito: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste.
Mas eu vos escolhi. Olha, Jesus está falando, eu vos escolhi. Eu escolhi você. De entre muitos que foram chamados, eu escolhi você. Para que vades e deis frutos. E os seus frutos permaneçam para sempre. Para sempre. E tudo quanto você que foi escolhido, separado para Deus, pedir ao Pai em meu nome, Ele vai conceder a você. Olha, nós precisamos entender isso nessa noite. Nós fomos escolhidos, separados para Deus, e nós temos livres acesso ao trono da graça, mediante o sangue de Jesus. Nós somos livres para chegar diante dele e colocar diante de Deus todas as nossas frustrações, toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, na certeza que ele escuta. E como Jesus disse, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi. E tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, ele vai vos conceder, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Está entendendo esse princípio nessa noite? Você e eu, nós temos esse livre acesso diante do trono da graça para chegarmos e clamar ao nosso Deus. Temos livre acesso a Ele, ao trono da graça. Somos livres e temos a presença de Deus juntamente conosco neste mundo tenebroso. Não devemos temer mal algum, porque Jesus está conosco até o fim. Para muitos, somos loucos, fracos, mas para Deus, escolhidos, separados para Ele. Olha, amados irmãos, nós fomos escolhidos, separados para Deus. Em Romanos capítulo 11, olha comigo, Romanos capítulo 11, está escrito, versículos 33 a 36, está escrito, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha, Deus nos escolheu para que nós possamos desfrutar da grandeza do nosso Deus, dia a dia. Ele nos separou para Ele, para que nós possamos dar um testemunho da obra que Jesus fez na cruz por nós. Nós não merecemos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu falei, foi ontem na devocional, o caminho de Deus é perfeito. E nós temos provado a palavra de Deus no caminho de Deus, que é perfeito. O caminho estreito, o caminho da graça de Deus, o caminho que nos leva até o trono da graça. Nós podemos andar nesse caminho estreito, o caminho da graça, porque nós sabemos que o trono da graça está logo adiante. Podemos chegar diante do trono da graça confiantemente, na certeza de que Deus, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, ele se inclina para nos atender, porque Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, a fim de que vades e deis fruto. E não somente isso, mas tudo quanto pedistes ao Pai, em meu nome, disse Jesus, ele vos conceda, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Como está a sua vida nessa noite? Como um escolhido, uma escolhida por Deus, separado por Deus, para a glória do nosso Deus. Como está a sua vida? Talvez nesse momento você está passando por dificuldades, momentos difíceis. Você está perguntando o que vai acontecer no dia de amanhã. Ou talvez você está numa boa, sabe, só se desfrutando da sua vida com Deus. Sabe, amados irmãos, nós temos um trono
que foi armado nos céus. Apocalipse, capítulo 4. E esse é o trono da graça. E nós, como escolhidos por Deus, separados para Ele, podemos achegar confiantemente nesse trono, na certeza que Deus vai nos ouvir. Não tenha medo, não temas. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa pátria é celestial. O mundo jaz no maligno. E para o mundo nós somos taxados de loucos, de radicais, de fracos, de ignorantes muitas vezes. Mas para o nosso Deus, nós somos escolhidos, separados para Ele. Então, nós podemos desfrutar da presença de Deus no dia a dia das nossas vidas. Na certeza de que Ele começou uma boa obra em nós e Ele há de concluir. Não sabemos como vai ser a nossa corrida da fé no caminho. Em Esdras, olha comigo aqui, por favor. Esdras, capítulo 8. Quando Neemias, Esdras, Zorobabel estavam retornando para a terra prometida, com mais ou menos 50 homens, eles foram ao rei pedir autorização para regressar para Jerusalém. E ele não pediu soldados, ele não pediu, exército. Eu vi um barulho ao rio. Ele não pediu ao rei exército para protegê-los da estrada. Mas aqui está Esdras, no capítulo 8, versículo 21 a 23. Olha que fantástico esses versículos. Olha aqui. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, porém, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ele nos atendeu. Então, aqui é um grande exemplo para nós, que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, buscamos a sua presença, Ele nos atende. Salmos 37, versículo 3 e 4. Confia no Senhor, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na corrida da fé, no caminho estreito da graça, como escolhidos, separados para Deus, nós vamos encontrar dificuldades. E talvez seja essa realidade sua, minha, nessa noite. Mas nós podemos crer no amanhã, sabendo que as misericórdias do Senhor renovarão na manhã de quinta-feira, e nós vamos levantar de cabeça erguida, porque nós sabemos em quem nós cremos, e sabemos que Ele, o nosso Deus, é poderoso para guardar o nosso depósito. Podemos seguir em frente, sem medo, porque Deus não abandona os seus filhos, os seus escolhidos. Por isso, Hebreus 10, 35, não abandoneis a vossa confiança, porque Deus não te abandona. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança, versículo 36. Há necessidade de perseverança, de confiar, de caminhar
correr a corrida da fé com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, mantendo o foco nele, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo que gera medo, nós vamos seguir em frente, porque nós fomos escolhidos, separados, mesmo taxados de loucos, de fracos, nós continuamos seguindo na corrida da fé, porque nós temos a promessa da presença de Deus conosco, Ele está conosco, neste mundo tenebroso, nós vamos resplandecer como a luz da aurora, nós vamos brilhar mais e mais como luzeiros de Cristo, que é a luz do mundo, a luz que difunde na nossa presença, na nossa frente, para que nós não tropeçamos no caminho, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e nós para os nossos pés, e nós vamos continuar caminhando nesse caminho estreito, provando a palavra de Deus, porque é o caminho perfeito, e nós provamos a palavra de Deus e seguimos em frente como os escolhidos, separados para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos seguir em frente, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37, 38. Por isso, nós perseveramos. Versículo 39. Nós não somos dos que retraem, nós somos homens e mulheres de fé, que seguimos em frente e na certeza que Deus acolhe as nossas orações, Ele escuta o nosso clamor e nós vamos em frente, seguindo em frente, não envergonhando do Evangelho de Jesus Cristo, mas perseverando, continuando correndo a corrida da fé, sabendo que não foi nós que escolhemos o Senhor Jesus, Ele nos escolheu a fim de que nós continuemos nesse caminho estreito, dando frutos, e tudo quanto nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai nos conceder para a glória do nosso Deus. Amém? Uau! Pensa nisso nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 26 a 29. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foste chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo e não temos nada para nos vangloriar, senão na cruz de Cristo. Amém? Aleluia? Ok. Pense sobre isso nesse final de semana. O quanto nós somos importantes para Deus. Porque Ele nos escolheu, mesmo sabendo que nós às vezes iríamos fracassar, mas Ele nos escolheu, nos separou para Ele, para que nós possamos dar frutos que permaneçam para sempre. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite ou durante a semana e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz por você. Ele foi na cruz por mim, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, olhe comigo agora, onde você está, como você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro.
Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 fala, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sigamos em frente na corrida da fé, sabendo que Deus chamou muitos, mas foram poucos escolhidos. E nós fazemos parte dos poucos escolhidos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.